Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu tive o privilégio de recebê-las aqui na minha casa, a missionária Sandra, de São Paulo. Ela veio aqui até a minha casa, fizemos aqui uma gravação, não foi aqui no estúdio, mas foi lá na minha sala, tá? Você vai perceber que o áudio não está tão bem, porque eu fui perceber que o meu microfone estava desligado somente no final da gravação. Tá bom? Mas vamos assistir com atenção. Com certeza Deus vai falar com você. Vamos lá? Eu tô passeando aqui em São Luís, né, depois de 12 anos sem vir aqui. Sim. Aí vim ver a família, ver os primos, parentes, né? Coisa rápida, mas foi preparação de Deus, né, para minha vida e para meus meninos, graças a Deus. Certo. Há tanto tempo lutando para vir visitar, nunca dava certo, e esse ano Deus preparou aqui, né? Graças a Deus. Pessoal, eu estou percebendo que você está aí bem suada, né? Você está gostando aqui do calor maranhense? Nossa, eu tô preta, Ah, o rosto bem queimado. Mas eu aproveitei bastante mesmo. Eu aproveitei ao máximo. mas o que você acha desse calor? Eu acho bom, né? Porque é aqui mesmo. São Luís, ele é quente, né? Sabe, você nasceu no Macão, né? Nasci aqui na cidadezinha de Matarroma, mas fui criada aqui em São Luís até uma certa idade, acho que uns 5 anos. E aí fui morar em São Paulo. Aí você achou por bem de dar um passeio aqui na casa dos familiares. Eu vim ver a velhinha, né? Minha vozinha, Bisa, o qual tá tão já senhora, cabelo branquinho, feito uma lã branca. Então eu falei assim, deixa eu visitar os velhos, né? Meus avós, o qual eu chamo de pai, né? Sandra, então esse passeio foi muito importante, né? Para os seus filhos. Para mim foi, né? Porque eu queria que meus meninos vissem a bisa dele. Vai que de repente acontece da bisa partir ou algum dos avós acontece alguma coisa. Eu falei, não, eu quero que eles vejam, né? Para ter lembrança e conhecer a cultura maranhense, conhecer o povo deles. Eu quero já desde já agradecer por você ter aceitado esse vídeo tão especial de estar podendo gravar com a gente aqui no canal Falando com a Bíblia, Eu que fico feliz. fazer parte, né? Você que está no canal aí, você também pode fazer uma visita lá. Coloca lá canal Falando com a Bíblia ou Manuel Amor, com certeza você vai gostar, porque tem muitas coisas boas. Vamos falar um pouco da sua igreja, lá da São Paulo. Então, eu congrego desde 2012 na igreja Pentecostal Gênesis, né? Onde a pastora de lá é uma anciã, pastora Cecília, qual é uma mãezona para toda a igreja, para o pessoal. É uma pessoa maravilhosa, o qual me ajudou muito, né? Em muitos momentos assim que eu precisei. Certo. E eu sou muito grata assim a ela por tudo isso. Já a minha unção não foi da minha igreja. Agora, no ano de 2022, o Senhor me permitiu ir para uma certa igreja, né, conhecida como Igreja Ebenezer, o qual a pastora Paula, uma mulher de Deus também, eu abençoo. Pastor Paula, isso, Um abraço aí, pastor. o pastor Paulo, foi eles que me ungiram ali, né? O Senhor me permitiu esse tempo. E aí, uma certa vez, o Senhor mandava eu voltar de novo de onde eu era. Então eu voltei, né? Saí, graças a Deus, estou aqui congregando com a pastora Cecília novamente. Já estava há uns 12 anos, se bem dizer lá, uns 12 anos que eu entrei lá em 2008. Saí agora, mas fiquei só 8 meses fora, o qual o Senhor me abençoou. Saí como Sandra e voltei como missionária Sandra, Glória a Deus. onde o Senhor fez grandes coisas, honrando, né, abençoando ali. Eu sou muito grata a isso, né, a Deus. E são pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas, sou muito grata a eles, né? Tem os deslizes de vez em quando, todo mundo, toda igreja, todo lugar tem, mas nós estamos ali, né, buscando a santidade e a união, né? Uma só comunhão com o povo de Deus. Mas você já foi evangélica desde pequena? Olha, eu fui católica, eu era católica, e
até um certo tempo, né? Sim. Mas eu sempre tive um temor muito grande, assim, pelas coisas de Deus. Mesmo eu na católica, tinha o temor. Saí da católica, fui para a congregação, fiquei um certo tempo, e Deus sempre usava alguém para falar para mim, teu lugar não é aí, porque seu lugar não é uma igreja pentecostal, porque eu quero te usar, quero fazer algo. Falei, amém, né? E aí eu saí da congregação e fui para a Assembleia de Deus, o qual o Senhor fez grandes coisas na minha vida, né? Me renovou, me tirou do lamação do pecado e me criou numa nova criatura, o qual eu estou até hoje, né, fazendo a obra de Deus. Também teve a parte da libertação, que foi tremenda também. O Senhor fez grandes coisas. Inclusive, né, a minha família fez parte também desse dia de libertação. Você poderia falar um pouco a respeito da sua libertação? Posso sim. A minha libertação, assim que Deus fez, me libertou de uma legião de demônios, foi em 2008. 2008, quando eu já estava saindo assim da congregação, começando uma nova história assim, né? Em 2008, o Senhor começou, dia do meu aniversário, dia 16 de maio de 2008. Um presente de Deus para mim, foi um presente. O Senhor me abençoou grandemente, né? Foi assim, né? Naquele período assim, numa sexta-feira anterior, o Senhor, isso foi no sábado. Numa sexta-feira anterior, o Senhor tinha falado assim que ia me abençoar no meio do louvor. Aí eu fiquei assim, nossa, no meio do louvor, né? Só que Deus, ele trabalha de maneira extraordinária, diferente. Às vezes a gente planeja uma coisa, imagina uma coisa e Deus cria outra circunstância. Então, nesse período aí, o que aconteceu? A gente se reuniu ali, né? E meu tio falava assim para mim, filha, vem na campanha do segundo dia, porque o primeiro dia Deus fez algo grande que eu não vou te contar, mas quando você for, eu vou te contar. E eu falava, é o quê, tio? Não, não posso. Eu falei, então tá. E nesse segundo dia eu tinha que ir para a faculdade, mas só que o Espírito Santo, ele me levou. Quando eu cheguei ali, eu coloquei uma blusinha alvinha, coloquei uma saia longa, azulzinha, e chegando ali, o meu tio tinha feito esse convite, eu falei que eu não ia. Sim. Eu falei assim, eu não vou não. Mas automaticamente eu me arrumei, me vesti e meu corpo foi andando. Eu fui andando, descendo ali o Jardim Rincão, descendo, e até que eu cheguei ali no local. Sim. Então, quando eu comecei a descer a rua, eu encontrei, olhando lá para baixo, perto do trabalho do meu tio, eu olhei assim, vi uma senhorinha baixinha, gordinha. Ela me olhava tanto e eu falava assim, o que esse velho tanto me olha? O pensamento é assim, sim. Sim. Ou seja, é diabólico, né? Sim. Então, chegando lá embaixo, aí eu conheci a minha tia Aurideia. Falou assim, essa daqui é a pastora Isaura. Aí eu fui conhecer ela, conheci o pastor, conheci o pastor que agora é pastor o Jefferson, com a sua esposa Joelma, né? Pastor Jefferson, um abração para você aí. Você vai... Bom, Deus abençoe. E aí, conheci eles também, né? Que foi uma bênção de Deus. E foram poucas pessoas. Sim. Aquele círculozinho ali, foi tão poucas pessoas. Eu não levei Bíblia. E chegando ali, ele começaram a oração. E foi uma oração diferente, né? Cada um orava e falava o que lia uma palavra e expressava. E eu não conseguia expressar nada, né? Eu estava ali numa tremedeira. O interessante é que era para ser um círculo, mas o meu tio, na minha frente, né, do círculo, quando chegou na vez dele, ele fez o quê? Eu passo minha oportunidade para minha sobrinha. Sim. E nessa hora que ele falou isso, eu nunca esqueço até hoje, né? Eu já estava tremendo, meu corpo já tremia. E nessa hora eu já tinha lido a Bíblia, o capítulo 7 de Eclesiástico, aonde eu li e reli, não entendia nada, e não vinha uma palavra na minha mente, nada. E nesse momento que eu li, que ele falou assim, eu passo para ele, eu falei assim, eu vou ler capítulo 7 de Eclesiástico. E quando eu li, já não era eu. Já era, porque as lágrimas desciam. Ninguém consegue ler a Bíblia chorando, né? Ninguém consegue. E eu li o capítulo inteiro. E chorando. Pois é, pessoal. Então, a missionária Sandra, ela conseguiu ler a Bíblia chorando, né? Descendo lágrimas dos olhos e leu. Né? É coisas que somente Deus vai explicar. Mas na verdade aí já não foi nem Deus.
Esse caso aí foi o quê? O sujo, né? Ele conhece a Bíblia, ele conhece, fala em língua, ele era um anjo. Você está me dizendo que, neste caso aí, quem estava lendo era o demônio? O demônio que falou, porque na verdade ele não está lendo. O inimigo, ele engana, né? Ele engana o povo, por isso. Olha, ser crente, ser conhecedor da palavra de Deus, não é tão fácil. Não é tão fácil, porque tem muitos ao nosso redor, tem muitos inimigos, né? Inimigos que está querendo nos estragar, atrapalhar a nossa vida, né? A vida dessa irmã aqui, da missionária Sandra, não foi fácil. A gente já conhece a história dela, não foi fácil, né? Porque ela mesma falou com a sua própria boca que estava sendo usado por uma entidade, né? Uma legião de demônios, né? Então, imagina a gravidade que essa pessoa aqui estava passando. Se nós lermos a Bíblia numa história que fala sobre o endemoniado de Gadareno, você vai ver que lá havia uma pessoa que estava em possesso de demônio. Essa pessoa, ela vivia no sepulcro, essa pessoa, ela vivia gritando, essa pessoa se cortava, essa pessoa, ela se fosse alguém passar por aquele lugar, ele corria atrás, se fosse possível, poderia até matar, né? Sim. E então uma pessoa que está em processo de demônio é uma pessoa perigosíssima, porque tem muita primeiro, força. Essa pessoa pode tirar a própria vida. Sim. Né? Essa pessoa pode tirar a vida de outra pessoa, porque não é a pessoa em si. É sobrenatural, né? A força que ela tem. A pessoa natural de Deus, da forma que Deus fez o homem e a mulher, tem força. É uma pessoa com Espírito de Deus. Mas quando a pessoa está em processo, em uma situação difícil, como a missionária acabou de mencionar aqui, ela leu a Bíblia, mas ela não lembra, né? Ou seja, não era ela, é uma situação difícil. Você foi liberta, né? Fui liberta, graças a Deus. Graças a Deus, né? Para mim, foi meia hora. Para mim que foi meia hora, porque nessa hora que eu comecei a falar, a ler, e aí de repente até em línguas falei. Sim. Nesse momento, uma linguagem lá, porque o inimigo ele fala. Mas você falou em línguas, mas não de Deus. Não. Misericórdia. E aí de repente eu caí e para mim foi meia hora. Eu só lembro que eu teve um grito assim muito fino e muito longo, né? E de repente apaguei, já não era mais eu. Então para mim foi meia hora. Essa meia hora é porque quem estava ali ao redor foram 2 horas lutando com legiões, entrava e saía. Mas para mim foi meia hora porque a hora que eu vim voltando, assim em si, para mim fosse como se fosse meia hora, né? Mas já tinha se passado 2 horas. E eles ali expulsando. Por isso que nós, crentes, precisamos estar o tempo inteiro numa constante vigilância, orando, jejuando e vigiando, né? Ali, aos 3. Tem que estar os 3 ali lado a lado, não é só orar e vigiar. Tem que orar, vigiar e jejuar. Porque quando vinha isso, a pessoa tem que estar preparada. Por que quando os discípulos de Jesus foi até Jesus falou assim, mestre, mas por que a gente orou por esse espírito imundo e não saiu? Aí ele fala, por quê? É jejum, tem que jejum. Essa daí é só com casca de demônio, é só com jejum e oração. Jesus, ele estava sempre, o tempo inteiro, orando, buscando, mesmo ele sendo Deus, sendo o rei, sendo o verbo, que se transformou em carne, ele estava ali jejuando. E nós não podemos ser diferentes, tem que estar ali buscando também, jejuando, se consagrando, fazendo a nossa parte. Nesse período aí, aquela baixinha, que é a pastora Isaura, que eu falei no início, ela estava junto comigo. Quando eu abri meus olhos, que eu voltei em si, eu estava fraca, ela estava agarrada comigo e os irmãos tudo em volta assim, de nós, orando, expulsando. E de repente, o Espírito Santo que habita em mim e você, ele saiu e falou assim, Jesus,
durante 1 minuto. Eu não tenho fôlego para falar Jesus me ajuda, né? Tão longo, prolongado, mas o Espírito Santo, a minha alma, né? Ela falou assim: Jesus me ajuda. E neste momento eu caí. Eu poderia ter eu bati a cabeça ali, né? Bati a cabeça, me enrolei. A minha blusa era tão alvinha, feito uma neve, né? Minha saia era longa, azul, mas não ficou uma poeirinha naquela roupinha o qual eu usava, porque quando Deus ele faz a obra, ele cuida de nós, ele nos limpa, não deixa nenhuma marca, nenhuma sujeira. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, eu caí no espírito e ficou todo sujo, ei, vigia aí, porque aí tem coisa. Sabrina, eu fiquei curioso aqui agora. Você falou numa baixinha. Pastor Isaura. Pessoal, eu quero falar a respeito dessa pastora Isaura. Pastor José. Eu tive o privilégio de conhecer esse casal, pastorizados a partir com Jesus. Amém. Está na glória. Glória a Deus. O pastor Zé ainda está fazendo a honra. Tá. Esse pessoal, eles não são somente meu pastor. Eu posso considerar ele como pai. Pais na fé, né? Pai na fé. Sandrinha, esse pessoal me ajuda tanto. Ali no início, né, da minha conversão. Acho que foi de todos nós, né? A minha também. Então, esse casal, juntamente com o irmão Érico, o filho do pastor Zé, com a pastora Isaura, e esse pessoal me ajudaram muito. E me ensinaram como ler a Bíblia, eles me ensinaram como ser cristão verdadeiro. É bom. Eles me ensinaram muitas coisas. Eu só tenho que agradecer aí hoje o pastor Zé. O pastor Isaura já está na glória. Né? E o seu filho, que hoje também é pastor, pastor Wellington. E a sua esposa Eliana. Eliana Botarelli. Eu amo vocês. Não esqueça vocês. Eu amo vocês demais. Através dos seus trabalhos, hoje nós estamos aqui gravando, né? Já estou com esse canal, falando com a Bíblia. O objetivo aqui é falar sobre Bíblia, falar sobre as bondades, as bonanças, as maravilhas, a cura, transformação, a salvação de Deus. Aleluia. O objetivo desse canal, missionária, é isso, falar de Jesus Cristo. Dizer o quê? Nem muita coisa, só dizer que Jesus ele morreu, ele derramou todo o seu sangue, mas para quê? Para nos tirar do pecado, para tirar nós do pecado. E graças a ele, hoje nós somos livres do pecado. É lógico que as consequências têm, né? Muitas das vezes as consequências elas permanecem há um bom tempo, mas as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, ela está garantida, porque a minha fé diz. Graças a Deus. Então, pastor José e pastor Wellington e a missionária Eliana, um abraço no coração, Deus abençoe mim e toda a minha família. Amém? Missionária, hoje você está liberta, graças a Deus, já tem feito a obra aí, áreas, né? Paula, ali na região. Você já falou aí da sua pastora, né? Mulher de Deus. Você relembra o nome dela? Pastora Cecília. Pastora Cecília. Essa mulher de Deus, a sua ovelha, ela tem falado tanto bem assim, tanto de bem, tá? Que eu fico aqui conversando com ela fala tanto de bem, minha pastora, tô com saudade da minha pastora. Aleluia. E a gente, sabe assim, nos olhos dela, que ela tá com saudade realmente. E se a gente tem saudade de alguém, porque eu amo, porque aquela pessoa também, ela ama, a gente tem ela com um amor, né, vinculado um com o outro, né? Então isso é muito, viu? Deus abençoe aí, pastora. Tá certo. Sandra, vamos dar continuidade aqui na nossa entrevista, hoje aqui no canal Falando de Bíblia. Só mais uma vez justificando aqui que eu estou aqui na minha sala
até porque o estúdio está um pouco em reforma, certo? E logo estarei lá novamente. Novamente. Está tudo ainda, vou mostrar aqui. Mostrei aqui como é que está a minha sala hoje. Como é que está a minha sala? Ok. Transformei isso aqui, Sandra. Bom, Só basta ter um cantinho, né? Porque eu não poderia de deixar, olha, eu não poderia de passar esse momento, né? Esse momento aqui, de deixar essa mulher de Deus, né? Ir embora. Amém. Agora não sabe nem quando volta aqui no Maranhão, né? Só a gente. Deus preparando, Certo. Então aí está, né? Voltando aqui para o Tacanto, tá certo? E Sandra, eu gostaria, Sandra, de ouvir uma palavra com você. Amém. Uma palavra aí. Amém. Vou ler aqui uma passagem que eu gosto muito, que é Atos dos Apóstolos. Vou ser breve. Aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No versículo 7 fala assim: Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, né? Ou seja, caíram as algemas. Eu vejo essa palavra assim, eu fico feliz, né? Eu fico muito assim, bonita, porque enquanto Pedro estava na prisão dormindo, ele dormia, o povo, os irmãos oravam. E isso é tremendo, né? Os irmãos oravam. E ali, de repente, o anjo do Senhor, tanto oração, o povo clamando, o povo buscando por ele, Pedro estava super o quê? Descansando. Descansando ali na graça, descansando ali naquela prisão. Ele não teve preocupação de nada, porque aquele que espera no Senhor, ele tem o sono, ele descansa na presença do Pai, né? E ali Pedro estava descansando. Pedro dormiu. E aí o anjo entrou, Pedro também não viu, né? O anjo lá. Então Pedro só despertou quando o anjo tocou nele. O anjo triscou nele, ele acordou. E o anjo falou assim: levanta-te, né? Ele levantou e as algemas caiu. O que eu pego de experiência comigo, né? A experiência que eu pego é: você só vai conseguir alguma coisa quando você se levanta. Sim. A bênção estava ali, as portas estavam abertas da prisão, mas ele continuava lá dentro, deitado e preso ainda. Mas quando o anjo triscou nele, tipo assim: ei, acorda, né? Sim. Acorda desse teu sono, levanta, faça alguma coisa, toma posição. Aí Pedro se levantou e aí as algemas caiu e as portas estavam abertas. Na nossa vida é assim também. A gente tem que dar um passo à frente. Esses dias eu falei com a minha mãe assim, eu falei com a minha mãe França, né? Falei assim, eu vou viajar. E Deus preparou tudo para mim. A viagem não é aqui, a viagem é para fora. Deus preparou tudo. Ela falou assim, mas às vezes as pessoas falam que Deus prepara e não é nem Deus. Eu falei assim, mas o meu foi Deus. Porque Deus testificou também no meu coração justamente com essa palavra. Porque eu estou nessa promessa desde 2014, ou seja, 9 anos meu menino tem hoje. Essa viagem. E Deus tinha prometido, não foi só uma viagem, foram 2 viagens. Uma você vai para sua terra natal e a próxima para fora. Ou seja, a primeira seria essa e a próxima para fora. Então, eu estou com essa promessa que Deus usou uma grande mulher também, que eu quero até falar dela, é a Bispa Edna, uma mulher de Deus, o qual o Senhor usa muito ela, né? Vai lá na loja me visitar de vez em quando. E aí Deus usou isso, eu nem conhecia ela. Deus usou tremendamente. E está se concluindo, né? Mas para isso, não adianta a gente ficar dentro de casa, sentado, esperando cair do céu, porque não cai. Sim. Porque é bem claro quando Deus fala assim, ó, para aquele homem, toma tua cama e anda. Você quer ser são? Né? Se você crê que você vai ser são, você será. Sim. Né? Então o Senhor está sempre ali falando conosco. Deus, ele nos testa a todo instante. Ele nos testa em palavra, ele nos testa em atitude. Deus está o tempo inteiro ali falando conosco também, mas muitas das vezes nós paramos e ficamos à toa.
né? Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Sim. Então, somente bastar nós falar com Ele, Pai, eu preciso disso. Ô Pai, eu quero uma resposta disso. E Ele vai dar. Porque eu tenho meus filhos, jamais quando eles virem aqui, eu vou querer dar algo ruim para eles. Sim. Né? Deus é assim conosco, Ele cuida. Às vezes Ele permite, ó, a gente apanhar um pouquinho. Por quê? É para a gente aprender. Então a palavra é essa, né, que eu tenho para passar assim para os irmãos, que toma a tua cama e anda, se levanta, toma posição. Ah, você está com um projeto, está querendo algo? Se levanta. Senhor, se o Senhor está no controle disso, eu quero que aconteça isso. Se o Senhor está no controle, o Senhor vai permitir acontecer algo bom. Ou o Senhor vai permitir acontecer algo assim para mim não está indo. É fazer prova de Deus. O tempo inteiro nós temos que estar fazendo prova de Deus. E eu fiz prova de Deus. Senhor, se o Senhor está no negócio, o Senhor vai preparar tudo. Irmãos, eu falo assim, a pastora Mari, que é uma mulher de Deus também, o pastor Márcio, não posso deixar de falar deles, né? Pastores maravilhosos, o qual me ajuda muito. Toda quinta-feira eu estou lá no ponto de pregação deles assim, né? É a experiência dele mesmo. É oração que a gente faz. E a gente está ali buscando. E eu sempre converso com eles, né? E pessoas que têm me dado apoio, têm me ajudado também, né? Às vezes a gente está meio triste com alguma coisa, eles estão ali ajudando. Converso com a minha pastora Cecília também, né? E assim vai indo. E eu começando a falar para eles, né? E eles ficarem admirados com tudo isso. Admirados, meu Deus, tem pessoas aqui que eu conheço que vão para fora, demora 1 ano para sair para eles, liberação de visto, documento. Mas para você, para mim foi 10 dias. E eu glorifico a Deus por isso, porque quando Deus está no controle, tudo dá certo, né? E a gente tem que saber falar com o Pai também, né, irmãos? Pelo amor de Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor está no controle, o Senhor vai permitir dar tudo certo. Eu vou fazer a minha parte, porque é bem claro na Bíblia que o Senhor fala, faça a tua parte, que eu farei a minha. Então, eu fiz a minha parte. E, de repente, eu tive o resultado. Até hoje, meu esposo não acredita que eu consegui o visto, né? A liberação para estar indo viajar para viagens internacionais. E é isso. Pessoal, eu tenho conversado com ela. Ela está aqui na minha casa. Amém. Ela me falou que tudo que ela faz é de bênção. Amém. Se Deus não responder, ela não faz. E isso eu aprendi lá em São Paulo com a pastora Isaura. A pastora Isaura, ela disse, meu filho, tudo que for fazer, abre a palavra. Verdade. Né? Uhum. Abrir a palavra, não é a Bíblia? É, a palavra de Deus. Então ela dizia, meu filho, tudo que for fazer, abre a palavra. Porque a palavra, a Bíblia, ela vai nos dar uma direção que você deve fazer. Muitas vezes você abre a Bíblia e a palavra não é aquilo que você queria, que você gostaria que ela te respondesse. Mas a palavra, ela é fiel, senhor. Sim. A palavra, ela é fiel. Então, e hoje, eu falando com ela, eu lembrei das palavras da pastora Isaura. Né? Amém. Meu filho, tudo que for fazer, abre a palavra. Se a palavra te confirmar, vá. Se ela não te confirmar, não vá. É que nem, ó, só voltando aqui, quando eu fui tirar meu visto, foi incrível. Sim. Na madrugada eu falei assim, Senhor, amanhã é a entrevista. Me dê uma palavra, isso na madrugada. Sim. Me deu Isaías 45, onde fala sobre a vitória de Ciro, eis que seguro pela tua mão direita. Aí eu falei, meu Deus! E mais lá na frente fala assim, para quem endireitar caminhos tortuosos. Eu falei, meu Deus, que palavra tremenda, né? Aí eu falei, bom, Senhor, o Senhor está segurando na minha mão, então eu tô indo, hein? Tô indo, mas pelo amor de Deus, não só da minha mão não, que senão eu não consigo. E eu fui, graças a Deus, chegando lá eu tava tremendo, porque a fila é muito rápida, né? É muita gente, mas é muito rápido, é 5 minutos e é rapidinho. Por mim, foi uma experiência que eu digo para você, né? Foi uma experiência assim incrível, porque eu não ia conseguir falar, porque eu tava muito nervosa.
Só que aí eu comecei a orar o Pai Nosso, Salmo 91, e lembrando da passagem de Isaías 45, onde o Senhor fala que segura pelas minhas mãos direitas. E eu falei, Senhor, o Senhor está aqui comigo, segurando nas minhas mãos. Então, vai dar tudo certo. O Senhor, e coloca uma boa pessoa aí, Pai, em nome de Jesus, põe uma boa pessoa para falar comigo. E eu falo assim, que quando eu cheguei ali, a paz que excede todo o entendimento, ela veio sobre mim. Já não era eu, mas o Espírito Santo de Deus, ele me deu uma paz tão grande que eu respondia tudo tranquila, né, para aquele americano, eu respondia tudo para ele ali tranquila. E quando ele me deu o visto, que eu saí dali, o nervosismo que eu tava voltou. Eu já não conseguia, eu tremia, né? Eu tremia e estava apada. Tremia. Por quê? Foi Jesus que foi comigo. Ele segurou na minha mão. E para testificar que foi Deus mesmo, eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra para esse momento, meu Deus. Isaías 45, eis que seguro pela tua mão direita. Eu falei assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque foi Ele. De mim, só eu mesma, eu não conseguiria, porque eu estava muito nervosa. E se eu gaguejasse, falasse alguma palavra errada, já era. Eu não ia conseguir. E foi o Espírito Santo de Deus que estava ali junto comigo. E eu sou muito grata a esse Deus fiel e maravilhoso. Muito bem. Sandra, eu quero aqui agradecer sinceramente pela sua atitude de ter vindo aqui, tá? No canal Falando Bíblia. Bom, expondo aqui, mas veio aqui gratuitamente, enviado por Deus, para deixar essa mensagem, esse testemunho, para que você venha vir, tá? E venha compartilhar também essa mensagem maravilhosa, a qual você ouviu, tá? Da missionária Sandra, tá bom? Eu que sou grata, viu, por estar aqui, pelo convite, né? Porque é muito bom. Eu gosto muito de testemunho, gosto de ouvir, gosto de passar aquilo, porque comigo é assim, eu tenho que passar. Primeiro Deus faz eu passar para me poder passar para frente, ou até mesmo para alguma pessoa. No caso, por exemplo, você está passando por uma situação, mas para mim chegar aqui hoje, eu já passei por aquilo para mim poder falar para você o que Deus quer. Então, é difícil, mas o Senhor no controle, vai tudo bem. Eu sou grata também, viu, pelo carinho, pela oportunidade. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele a gente não faz, não fala e não tem nem coragem de fazer nada. Mas com Ele no barco vai tudo bem. E é isso que eu quero passar, né, pro pessoal, falando com a Bíblia, né? Que o Senhor já tem trazido muitas pessoas, né, para expressar um pouquinho das suas vidas. Eu sei que não é nada é em vão, tudo tem um propósito, e eu creio que a pessoa que está ouvindo do outro lado, né, ela vai estar se enchendo através dos testemunhos, através da palavra, que nada é em vão nessa terra. Tudo não é nem porquê, que nem fala a minha pastora Mari lá, né? É para que você está passando. Você está passando para que lá na frente você venha compreender e passar para frente, né? Passar para aquele que está necessitado. Então, eu creio assim, né? Hoje, tome tua cama e anda, né? Se levanta desse chão, toma posição. Esta tarde que você venha nessa manhã, que você venha tomar posição. Eu estou querendo tal coisa. Então, coloca no papel, né? Coloca ali os seus sonhos e projeto e coloca nas mãos de quem é aquele que pode te ajudar, que é Deus. Sandrinha, quer mandar um abraço para alguém mais? Eu mando. Especial. Quero mandar um abraço para uma amiga minha, que eu creio que ela vai olhar depois, a nossa irmã Nete, que é pastora, né? É de Matarroma. A irmã da minha tia Aurideia. Que a Aurideia é vergonhosa, mas ela tá aqui do fim. Mandar um beijo para ela, para a família dela, né? Os irmãos lá de Matarroma. Mandar também para aqueles que vai estar vendo esse vídeo, né? Que você possa receber esse vídeo de uma forma especial, ouça com atenção, né? Porque nada que é falado da palavra de Deus é em vão, tudo tem um propósito. E é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Um beijo a todos, obrigado pelo carinho, né? Que vocês venham a cada dia curtir mais e mais o canal desse meu irmão em Cristo Jesus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por chegar até aqui no final desse vídeo, tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Tá bom? Deus abençoe aí por onde você passar.
no seu ministério, tá bom? E aqui as portas estão abertas. Um dia que vier aqui Amém. no Maranhão, venha até aqui que nós vamos aqui Virei sim.